no Rio de Janeiro. Ela tinha como sua base de especialidade a otorrinolaringologia, mas depois de tornar-se médica com formação antroposófica, ampliou, e ela hoje é também uma das componentes da Trinus, que é uma entidade que forma novos biógrafos. Então, ela é uma aconselhadora biográfica. E nós vamos ter o prazer de desfrutar, né, de uma espécie de uma visão rápida, né, do que é esse trabalho biográfico, que é tão importante, né, na nossa medicina antroposófica, e que ela bondosamente vai compartilhar conosco hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. As pessoas que tiverem interesse de inscreverem-se nos cursos, procurem, né, a regional que é mais próxima da sua residência. Então, a regional Centro-Oeste, regional Sergipe, regional Ceará e regional Rio de Janeiro. Tá? E quem quiser ter mais informações, entra na página da ADNA-RJ. Na página vai ter todo o currículo, né, com os devidos temas, para quem quiser ter uma informação melhor, ok? E lá também tem o direcionamento para onde você ligar. Então, esperamos que todos nós tenhamos uma boa palestra e desejo boa noite a todos e agradeço a presença. Muito obrigado. Heloísa, com você. Oi, boa noite a todos, né? Então, é uma palestra sobre biografia, né? Então, para começar, meu nome é Heloísa Oliveira, eu sou médica, como o Paulo falou, faço medicina antroposófica e também sou aconselhadora biográfica. E o que é, né, a biografia segundo a antroposofia? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, só um segundinho. Bom, esse aí é o curso que o Paulo falou, tá? Curso básico de antroposofia, formação em medicina antroposófica, né? E aqui foi o flyer, e aqui a gente começa. Então, a antroposofia, essa ciência espiritual, trazida por Rudolf Steiner, né? E o Steiner também trouxe os princípios básicos do que seria, então, a biografia humana. Como é que isso se coloca, né? O Steiner, ele traz conceitos que não necessariamente foi ele que criou ou que intuiu, isso existia, por exemplo, na Grécia Antiga, a gente encontra, por exemplo, o poema de Solon, falando exatamente sobre essas fases da biografia, né? Depois esses conceitos foram ampliados, digamos assim, organizados por Bernard Bigelow, um médico psiquiatra holandês, e aí teve uma penetração muito grande dentro do ramo da pedagogia social, porque várias pessoas que trabalhavam, então, com comunidades, com empresas, ao escutarem essa fala, digamos assim, sobre a biografia, pensaram, gente, isso pode acontecer na minha empresa, as pessoas que trabalham comigo. E depois a doutora Gudrun Burkhardt, que foi uma pessoa super importante, que ela está viva até hoje, trouxe esse movimento muito vivo, muito organizado, com uma metodologia que ficou conhecida mundialmente. Então, esses são os pilares, digamos assim, do processo biográfico, né? Da biografia segundo a antroposofia. E a biografia, então, ela é feita, digamos assim, de alguns parâmetros, né? São arquétipos, o que são os setênios, né? E, fundamentalmente, do que é a individualidade de cada um. Eu aqui vou falar, primeiro, o que são setênios. Então, setênios são períodos de 7 anos, né? Então, de 7 em 7 anos, acontece, digamos assim, uma dessas fases do nosso desenvolvimento. Pode ser 5, pode ser 4, pode, gente, porque muito acima de qualquer arquétipo, existe uma coisa chamada individualidade. Então, a individualidade, ou seja, o que o eu, né, o que o meu ser coloca em cima e se desenvolve em cima dessa biografia, é muito mais importante do que o arquétipo, né? Que o arquétipo é o que é comum a todos, mas a individualidade, ela vai predominar em relação a isso. Então, primeiro, então, a vida em períodos de 7 anos. E isso não é uma coisa assim, é porque é cabalístico, 7 anos.
Não, a gente tem uma renovação celular, a gente tem uma série de renovações no nosso organismo, a gente tem uma série de renovações da natureza em períodos de 7 anos. Né? Então, disse que em 7 anos todas as nossas células se renovam. E de 7 em 7 anos, digamos assim, abre-se uma nova fase nessa nossa biografia, né? Uma nova fase da vida. Né? E depois disso, eu vou mostrar para vocês agora o que são essas fases, né? O que são as curvas biográficas, que eu acho que é uma coisa importante para a gente entender. Então, essa primeira curva aqui, né, aqui embaixo vocês podem ver, então, o desenvolvimento de 7 em 7 anos. Tá? Vai até 63, depois de 63 não tem mais? Tem sim, claro que tem. Né? A vida continua, mas até os 63, digamos assim, ela é mais bem marcada. Né? Depois dos 63, a gente está mais livre exatamente dessas leis arquetípicas, digamos assim. Então, essa primeira curva é a curva que seria a nossa curva do desenvolvimento físico, né? A nossa curva biológica. Então, se a gente repara, começa aqui o nosso crescimento, a gente vai crescendo, nasceu um bebezinho pequenininho. Com 21 anos, gente, já é praticamente um homem formado. Né? Olha a variação dessa curva, digamos assim, desse crescimento físico. Dos 21 até os 42 anos, fica mais ou menos estável, né? Digamos assim, a gente está no ápice do nosso desenvolvimento físico. Depois disso, essa curva já começa a decair. E a gente vê muito isso quando a gente tem, por exemplo, um atleta de performance, etc. e tal. Ah, não, ele não pode mais jogar, ele agora já está velho. Mas o cara tem 37 anos, já está velho. Já está velho. Né? Ou seja, o pique de performance dele já ficou talvez um pouco para trás. Né? A gente já começa a querer usar óculos, né? Depois dos 40, às vezes antes, às vezes depois, mas já começa um grau, digamos assim, de envelhecimento desses nossos sentidos, né? Mais tarde, às vezes, a audição começa a falhar. Então, assim, o declínio físico, eu acho que todo mundo entende isso, né? Vai, então, é inexorável, não tem jeito, né? E essa, então, seria essa curva biológica. Agora, tem fatores que vão influenciar nessa curva, né? Primeiro, a hereditariedade, a constituição, temperamento, né? Isso são fatores que vão constituir, digamos assim, essa corporalidade. Esse ser que está vindo, digamos assim, esse envoltório material, tudo isso vai ser importante. E, por outro lado, os obstáculos que a gente tem, né? Os problemas de saúde também vão ser importantes e também vão influenciar nessa curva. Então, são 2 parâmetros que são muito importantes dentro do que seria essa nossa curva biológica. Tem uma segunda curva, que aí vocês vão ver que ela se trifurca no final. Essa curva que nasce aqui bem juntinho, ela acompanha essa zinha em verde aqui, ela vem, depois ela faz um platôzinho, depois ela se divide, né? Essa curva aqui seria, então, a nossa curva anímica ou psíquica. Então, no início, até os 21 anos, ela acompanha muito essa curva biológica. Esses 3 primeiros setênios são, digamos assim, os setênios onde a gente está desenvolvendo essa nossa corporalidade, tanto física quanto anímica e espiritual. Então, a gente começa, né, a física e a anímica, então a gente começa a desenvolver isso aí até os 21 anos. Quando chega aqui dos 21 aos 42, essa curva às vezes fica mais presa na matéria, às vezes um pouquinho mais espiritualizada, aquelas oscilações, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que realizar nesse mundo. Então, a gente fica muito presa nessa parte, digamos assim, dos nossos afazeres, né? E depois dos 42 anos, a gente começa a ter uma liberdade maior. Ah, mas não pode ser aos 35? Pode. Isso aí é individualidade. O que eu estou falando é o arquétipo, né? Isso pode andar um pouco para frente, um pouco para trás, sem problema nenhum. Então, nesse momento aí, a partir dos 42 anos, quando a gente começa a ter um nível de consciência que permite que a gente olhe para trás e consiga vislumbrar, digamos assim, a nossa vida, né? As fases da vida que a gente já viveu, a gente tem talvez 3 opções, né? Uma opção é o ter, em que essa curva, né, psíquica e anímica, né, essa curva da alma, digamos assim, do nosso psiquismo, ela acompanha aquele corpo físico, né? Então, a gente vê muito isso naquelas pessoas que eu tenho tantos empregados, eu tenho isso para mim, eu não posso abrir mão de nada, eu tenho tudo isso aqui, sabe
aquele arquétipo, muitas vezes, até do tio Patinhas, né, que guardava o dinheiro na caixa forte dele, ou aquele que não abre mão de nada, e ele começa a se prender cada vez mais nesse vínculo de matéria. Então, o que ele tem é muito mais importante do que o que ele é. Tem uma segunda curva, né, que é a curva do manter, em que eu não vejo, né, que a partir dos 42 anos, principalmente, eu tenho as minhas limitações. Eu não aguento mais ir para a night e no dia seguinte dar um plantão. Eu fico morta de cansada. Até mesmo, né, se eu tenho que ficar 10 horas na internet, eu não aguento, 8 horas, eu já fico muito cansada quando tem que dar muita aula, alguma coisa assim, a gente vai cansando. Por quê? Porque a gente já não tem a mesma vitalidade da juventude. Mas tem gente que quer, aos 60, ter a vitalidade dos 40, né? Então mantém, não, porque eu trabalho o dia todo, depois eu malho, depois não sei o quê, eu quero ter o corpício de 20 aos 50. Eu quero manter minha rotina de trabalho dos 30 aos 60. Né? Eu me ocupo o tempo todo, mas de coisas que não necessariamente alimentam minha alma. Então, com isso, né, essa curva do manter, ela é uma curva que vai gerar sempre, né, assim, sempre eu não digo nem sempre nem nunca, mas tem grandes possibilidades de gerar um adoecimento. Porque a gente não olha os próprios limites, o que é fundamental, principalmente depois dos 42 anos de idade. E tem a curva do ser, né? Que é essa curva que sobe aqui. Ó. Vocês vão entender por que ela sobe daqui a pouco. Essa curva é a curva que chega um momento que o que eu sou e o que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa boa, no sentido, eu quero ser uma boa mãe, eu quero olhar pelas pessoas, eu quero desenvolver qualidades, né, digamos assim, que me aproximem dos ideais de altruísmo, de valores, né? O que me rege realmente nessa vida e com o que eu sou alinhado. Então, essa é a curva do ser. E aí, o que vai influenciar, então, nessa curva desse desenvolvimento? Primeiro, o meio ambiente, a educação que eu recebo, né? Qual foi a educação que eu recebi? Porque isso vai, digamos assim, o meio cultural onde eu sou criado, os dogmas que eu escutei quando eu era criança, os preconceitos, os ditados, né? A educação que eu recebi, os exemplos que eu tive. Então, tudo isso vai gerando, então, essa curva da nossa alma, nossa curva psíquica. Por exemplo, será que uma criança, né, que nasce, eu nasci em Niterói, né, Rio de Janeiro, na beira da praia, então uma criança que nasce nesse ambiente, será que ela tem a mesma atitude anímica de uma criança que nasce, de repente, na Alemanha, ou nos Alpes, né? Ou talvez na África, ou na Jamaica, ou no Alasca? Então, assim, o meio ambiente, ele influencia profundamente também esse nosso desenvolvimento anímico, né? E, por outro lado, né, os encontros, os nossos relacionamentos, eles também vão vir a influenciar essa formação, essa evolução e o desenvolvimento desses níveis de consciência dessa alma que está se formando. Né? E depois a gente tem, então, essa terceira curva, né? Que seria, então, essa curva da nossa identidade, essa curva, digamos assim, essa curva espiritual. Então, é como se, nesse momento aqui, essa curva espiritual está bem longe dessa curva física, né? Digamos assim. Esse espaço aqui é exatamente aquele bebezinho que está nascendo, que ele não tem consciência, né? Ele não enxerga direito, ele vê manchas, ele só sente mais o tato, ele não está literalmente encarnado, ele simplesmente está chegando. Por isso que as crianças, né, são tão cósmicas. O Steiner diz que elas são as notícias mais recentes do mundo espiritual, né? Então elas são tão cósmicas porque elas não estão assim encarnadas dentro dessa corporalidade totalmente. O bebê é totalmente anárquico quando nasce, aí aos poucos ele vai se tateando, vai percebendo os limites, depois ele percebe que ele não é a mãe, ele começa a dizer não, né, na idade da negação, e aí pouco a pouco esse serzinho vai se encarnando, né? Então ele vai se encarnando aqui, essa distância vai diminuindo, até ele chegar aqui com 21 anos. E aí a sabedoria popular diz que 21 anos ele é maior de idade, né? Então ele encaixou, digamos assim, ele agora passa a ser o quê? Responsável pelos seus próprios atos.
E aí essa espiritualidade, ela vai penetrando cada vez mais forte nessa corporalidade, né? Eu vou sendo cada vez mais presente, né? Consciente no sentido do que eu preciso fazer, do que eu preciso lutar nesse mundo. E depois, então, dos 42 anos, começa a haver novamente um descolamento para que eu possa me desenvolver por mim mesmo no sentido do que eu quero para mim. O ter, o manter, o ser. Com o que eu me alinho mais? Com o mundo físico do ter ou com o mundo mais espiritual no ser? Tentando ter isso dentro de mim através dos meus valores, das minhas atitudes, das minhas ações no mundo. E aí, o que interessa muito, o que influencia muito nessa curva? Os meus impulsos, a minha vocação. Eu trago isso do meu mundo espiritual. E, por outro lado, isso vai me ajudar a desenvolver, então, o quê? Qual é a minha missão? As habilidades, as novas habilidades, então, que eu consigo desenvolver nesse processo de vida. E aí eu tenho a primeira fase, do 0 aos 21 anos, a fase do aprender, dos 21 aos 42, a fase de lutar, me colocar no mundo, fazer minhas conquistas, conquistar o meu lugar no mundo, dos 42 aos 63, tornar-se sábio. Só que tem um pequeno detalhe. Aprender, a gente nasceu, já começa o nosso aprendizado. Nosso aprendizado de vida, a gente nasce e vai aprendendo tudo. A gente aprende por imitação, a gente aprende pelo exemplo, a gente aprende pela verdade. Então, esse aprender, ele vai entrando na gente, a gente vai se desenvolvendo. Lutar, a gente precisa lutar para sobreviver. Né? A gente precisa se colocar no mundo de uma forma ativa para conseguir o nosso dinheiro, o nosso relacionamento, o que eu quero da vida. Então, é uma fase também que a gente precisa. Agora, tornar-se sábio, aí a gente já tem uma opção. Né? Aí já depende de onde? De nós mesmos, do que a gente busca e do que a gente quer. E a partir daí, então, a gente entra no tornar-se sábio, digamos assim. E tem crises, né? Aos 21 anos, uma crise da identidade. Quem eu sou? O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Será que eu quero mesmo medicina? Será que essa é a minha carreira? Será que eu quero? Quem eu sou? Será que eu vou ser isso? Eu vou ser aquilo? Né? E é engraçado porque a gente escolhe, né, a faculdade, escolhe o que vai fazer antes dos 21. E aí, muitas vezes, depois a gente vê que não é aquilo, ou entra numa crise. É a crise da identidade. Quem eu realmente sou, né? Depois, aos 28 anos, aquela crise dos talentos. E aí, a gente vê muita gente que, nesse momento, muda de área, muda de profissão, ou resgata coisas que fazia quando era pequeno, que estava deixado, né? Por exemplo, comigo, na minha biografia mesmo. Eu mergulhava com meu pai desde os 6 anos de idade, aí mergulhei até os 21, por aí casei, fui morar fora, e aí depois me separei, voltei, aí vim morar no Rio de novo, eu estava com 28 para 29 anos. Primeira coisa que eu fiz, gente, vou voltar a mergulhar. Fiz um curso de mergulho autônomo, virei mergulhadora, virei instrutora de mergulho. Né? Depois eu fiz o curso de medicina hiperbárica. Então, aquilo ali foi um resgate nessa crise dos talentos também, né? De você trazer isso. Então, que talentos meus que eu posso trazer para o mundo? Né? O que eu posso desenvolver a partir de mim? O que eu quero resgatar e o que eu vou deixar para trás? É um momento que a gente vê muitas às vezes ícones, digamos assim, crianças, né, que se dão super bem em filmes, em produções de TV, etc. e tal, ou seja, quando são crianças mesmo, e depois somem. Ninguém nunca mais ouviu falar. Ela tinha um talento, mas ela não trabalhou esse talento. E ele foi se perdendo durante essa vida. Então, essa é a crise dos talentos. E 28 anos também é um ponto que é muito importante, que é um ponto que esse eu, né, esse ser, essa individualidade maior entrou aos 21, aos 28 ela começa a se apropriar. É o momento da gente pegar a rédea da vida da gente, né? E aos 42 anos, é aquele momento de reflexão que a gente consegue olhar para trás na vida e aí olha assim, eu já vivi tudo isso. E agora, né? A idade está chegando, né? Quem eu realmente sou? Será que tudo que eu vivi faz sentido?
Será que tem alguma pergunta dentro de mim que ressoa e eu não consigo, digamos assim, responder ainda? Será que eu estou aflita com a idade chegando? Será que eu quero ficar sempre jovem? Será que eu vou aceitar e tentar fazer da melhor forma possível, né? Esse tempo que está chegando? Quem eu realmente sou? Eu estou tentando passar aqui. E aí, gente, se a gente traz essa vida, né? Mas no critério comparativo, digamos assim, com o arquétipo das fases do ano, né? Das estações do ano, digamos, a gente tem, então, a primavera dos 0 aos 21 anos. Porque essa fase é a fase que a gente floresce mais. Então, no primeiro setênio, a gente tem um mote que é o mundo é bom. A criança tem um ninho, ela tem o que ela recebe nesse período. E se, mas no meio de tanta desgraça, você vai me falar que o mundo é bom, Heloísa? Hello! Sim, mas acontece uma coisa, a gente vê cenas, às vezes, de uma criança na guerra brincando com uma granada, como se nada tivesse acontecido. Não esqueça que ela está longe dessa realidade, que é a realidade física da gente, que depois se torna bem presente, né? Aqui ela se torna muito presente, mas aqui ainda está distante, então ela vive num mundo de uma coisa muito linda chamada fantasia, né? E outra coisa, se ela percebe um sentimento de gratidão no coração de qualquer pessoa que esteja com ela, que a crie de alguma forma, gratidão por qualquer coisa, isso acaba desenvolvendo o mundo é bom. Não só o conforto, o acalanto, né? Tudo que possa ter de bom, mas esse sentimento em alguma pessoa próxima pode vir a desenvolver isso também, né? Depois vem a fase escolar, dos 7 aos 14, em que ele começa a desenvolver esse mundo de sentimentos, né? E aí a criança, se no primeiro setênio era por imitação, ela agora vai aprender mais pelo exemplo, pelo que está em torno, como é que ela vai trazer isso. O exemplo de algum professor, algum mestre querido, torna uma autoridade amada que tem uma figura extremamente importante no desenvolvimento dessa criança, muitas vezes, né? E para os 14 aos 21 anos, então, é uma fase que essa criança, que já não é mais uma criança, esse adolescente, agora tem um comportamento, então, de quê? Andar em bando, né? Então, se era família, se virou professor, agora é o bando, né? São os amigos que nutrem essa criança, né? Esse adolescente. Então, se no primeiro setênio o mundo era bom, no segundo, o critério vai ser o mundo é belo. Eu vou, digamos assim, desenvolver em mim mais essa religiosidade, essa espiritualidade. E quando eu falo religiosidade, não quer dizer que vai ser religião A, B ou C, mas o que eu trago de espiritualidade inata? Por exemplo, olhar a natureza, ver uma flor. Eu tenho um caso muito bonitinho, gente, que eu tenho uma filha, né? Na época ela era pequena ainda, e eu estava no condomínio lá, jantando e tal. Daqui a pouco ela vem, estava com os amiguinhos. Mãe, posso ficar com ele? Eu sempre gostei muito de bicho. Aí ela chega e diz, mãe, posso ficar com ele? Gente, era um morceguinho, desse tamanho, enfim. Veio dentinho para fora. Eu olhei aquele morcego na mão da minha filhinha. Eu olhei e falei assim, Lu, como ele é lindo! Que fofo, Luiz, ele tem pelinhos. Mas olha, ele é tão lindo que a mamãe deve estar desesperada. Você gostaria que alguém pegasse você, te achasse lindo e pegasse você e te tirasse de mim? Ele deve ter caído, a mamãe deve estar procurando por ele. Faz o seguinte, bota lá onde você achou, que a mamãe vai vir buscar, né? E aí vão brincar, deixa ele lá, porque se vocês ficarem por perto, a mamãe não vem. E ela ficou muito feliz, levou um morceguinho, botou lá no lugar dele. Então, assim, não tenham medo. Não tem aquela coisa né, que a gente fica. Né? Eles lidam com essa espiritualidade, né? essa beleza que a natureza traz, com todas essas forças renovadoras, com todas essas forças que nutrem a nossa alma, nutrem o nosso espírito, nutrem a nossa vida. Né? Então, e depois no terceiro setênio, né, o que seria o mundo é belo, se torna, então, o mundo é verdadeiro. E o adolescente tem esse compromisso muito grande com o que é verdade. E muitas vezes começa a questionar, né? Tipo assim, você fala alguma coisa, onde é que você leu isso, hein? Me
Me diz que isso é verdade. Onde é que está escrito? Mãe, pelo amor de Deus, né? Se olha, né? Não é assim que a coisa é, né? Porque agora os amigos são mais importantes e a ciência é muito importante. E aí uns vão para a ciência, outros arranjam alguns ídolos, outros entram em correntes espirituais, mas eles têm esse compromisso com o que é a verdade para eles, né? Então, isso é muito importante. E aí, nessa fase, você vai para o vestibular e você tem o que é a sua crise da identidade. Será que está tudo certo? Será que não está? Né? Que a gente já viu. E aí a gente entra, então, no segundo trio de setênios, que é exatamente nessa fase do lutar. Nessa fase que eu cheguei aos 21 anos e agora eu vou para o mundo, realmente, né? Porque dos 14 aos 21 eu ensaiei uma liberdade, mas agora eu efetivamente vou. E nesse momento, a gente tem 3 figuras, né? Dos 21 aos 28 é o arquétipo do centauro, digamos assim, que eu começo a desenvolver as minhas emoções mais ainda, digamos, né? Começo a fazer imagens, etc. e tal. E aí, nesse momento, eu sou muito crítico, né? E também sou muito ligada na tarefa, né? Então, eu vou buscar o meu lugar no mundo, eu vou ser aquele cara que sabe o rodapé do livro, eu tenho uma força de trabalho absurda, eu sou um centauro, eu tenho essa força de trabalho total, mas meu eu ainda é só metade, ele está chegando, né? Então eu sou meio humano, meio centauro, né? Se começar a me agredir, fala que meu trabalho não está bem feito, você está falando mal de mim, você não está falando que eu esqueci a vírgula no meu documento. Então essa fase é uma fase muito interessante, né, que a gente vê hoje nas empresas, pessoas com cargo de diretoria muito novas. Aí falta essa história de vida que vocês vão ver que vai acontecer. Dos 28 aos 35 anos, eu já tenho muitas capacidades organizativas, né, organizacionais. Então, uma mulher nessa fase, um homem, a mulher é muito engraçada, porque a gente tem um arquétipo que ela dá mamadeira para o filho, digita no laptop, com o pé faz a faxina da casa, com o outro falando no telefone. Então, assim, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Você conversa com o casal na cidade, não, eu vou pegar o filho a tal hora na escola, depois eu deixo ele não sei aonde, depois eu vou para a reunião não sei de quê, eu administro não sei de quê, eu falo com a empregada não sei de onde. Então, a gente tem toda essa coisa. E, nesse momento, a gente passa a conquistar o nosso lugar no mundo. E depois dos 35 aos 42, aí eu vou me estabelecer, né? Eu aí já conquistei, já tenho meu lugar, eu vou, digamos assim, ter essa posição. E aí eu não sou mais o centauro, eu não sou mais o cavaleiro, porque dos 28 aos 35 eu assumo a rédea do meu cavalo, eu não preciso mais do cavalo agora. Eu agora sou o andarilho, começo a trilhar minha vida com os meus próprios pés, né? Depois dos 42 eu já consigo subir no alto de uma montanha, olhar minha vida, ver tudo o que aconteceu, e aí eu tenho aquela crise da autenticidade, o que eu realmente sou, né? E aí eu começo, então, a ter uma liberdade maior. Começa a entrar muito forte essas forças espirituais que a gente falou, e aí eu tenho a opção de me tornar sábio, conforme eu escolho ser do ter, do manter, ou do ser, né? Então, no início, eu sou guerreiro, né, dos 42 aos 49 anos, eu ainda tenho muita força volitiva, ainda tenho muita força de trabalho, eu consigo, mas eu já consigo ter uma visão do todo, né? Eu consigo ver o que é bom. Então, o problema é que ainda é uma fase de muita competitividade, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas é uma fase que a gente já consegue discernir muita coisa. Na próxima fase, dos 49 aos 56, a gente diz que é a fase do bom rei. Eu já consigo desenvolver em mim algumas qualidades de bondade, de sabedoria. Eu consigo reconhecer os talentos. Então, se eu vejo que uma pessoa é boa em planilha, poxa, dá para você fazer para mim? Ah, dá, perfeito, está ótimo, o cara está fazendo porque está amarradão. A outra já tem uma capacidade maior de comunicação, ela é mais agregadora. Poxa, será que dá para você assumir essa parte de fazer esse meio de campo? Então, assim, um gestor nessa fase, né, uma pessoa nessa fase, é muito legal, porque ela consegue ver o que cada um tem de melhor. A partir dos 42, a gente já começa a entrar no outono da vida, a gente já começa a colher os frutos, né, de tudo aquilo que já foi antes. E aí esse bom rei, ele já começa também a pensar num processo de o que ele pode doar para o mundo, né? E dos 56 aos 63, aí a gente já começa a ter uma outra visão muito interessante, que é o que eu posso doar para o mundo.
mas aí de uma forma mais altruísta, digamos assim, né? Não porque, talvez, se der dinheiro, ótimo, mas esse não é o mais importante. O importante, eu digo muito, que é dar brilho no olho, sabe? Sabe aquela coisa assim que você faz de coração, mas que te dá aquele calor no coração, assim, cara, mandei bem, sabe? Isso foi gostoso, eu adoro. Então, eu me lembro muito que com 56 anos, eu assumi a diretoria no Rio de Janeiro da BMA, da Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica, e eu, na época, fazia formação biográfica, tal, aí não, já recebi tanto, agora eu vou pegar. Peguei uma tarefa assim que, na época, não tinha curso, tal, não, mas eu ia assumir com essa missão, não, eu vou fazer. E aí o pessoal falou, mas por que você fez isso? Como é que você fez? Sabe? Eu disse assim, gente, eu tenho um presente aqui que ninguém pode imaginar o que seja. Eu sou excelentemente bem remunerada. Você ganha salário? Não, eu ganho brilho no olho. Brilho no olho me alimenta o coração de uma tal maneira que cada vez que eu estou falando alguma coisa e eu percebo brilho no olho de alguém, né, ou que eu estou dando uma aula e vejo aquele aluno, tipo, uau, sabe? Isso é uma alegria, sabe? Você ser capaz de transmitir alguma coisa, sabe? Agora, sim, a gente vendo alunos nossos assumindo a diretoria. Gente, isso é muito bom, isso não tem preço, né? Então, essa coisa da gente fazer sem interesse, essa coisa da gente poder doar de coração, isso é muito legal, né? E isso faz parte desse processo de vida, principalmente 56 em diante. Por que eu digo em diante? Porque isso continua. Então, até os 63 anos, a gente tem esses arquétipos, só que a partir dos 63 tem uma coisa muito legal. Porque, assim, a gente levou 9 meses para ser gerado num corpo físico, perfeito? Mês de gestação até o nascimento são 9 meses. E a gente leva 9 setênios até ter essa liberdade maior no mundo espiritual. Então, a partir de agora, não é que não tem mais karma, não é nada disso, mas a gente tem mais liberdade, né? E a gente tem uma liberdade maior para fazer as coisas que fazem sentido para a gente, para trazer aquilo que realmente interessa, né? Porque o que é importante? Não tem problema a gente fazer, desde que faça sentido no nosso coração. E, assim, a queda física, né, digamos assim, o declínio físico, ele vai acontecer. Não tem como, né? Não tem como eu querer ter o corpinho de 20 aos 60, aos 64, aos 66, não tem como, né? Aos 80. Mas o quanto, né, de habilidades, de compreensão, de entendimento, né, de perceber as coisas, de doação, eu posso desenvolver e ter, digamos assim, uma maior colaboração para o mundo, fazendo um grande sentido para a gente. Outra coisa também, as capacidades artísticas, muitas vezes se revelam nessas épocas, né? A partir dessa época, depois dos 60 anos, você vê, tem grandes artistas, fora Coralina, os pintores famosos, você vê que as melhores obras, as mais famosas, são normalmente no final da vida. Então, é uma fase de grande criatividade. Por quê? A partir dos 42 a gente amplia a visão, depois a gente amplia a audição, depois a gente amplia o nosso pensar, amplia a nossa consciência. E aí isso é uma coisa, assim, bem interessante, viu? Bem interessante. E eu acho que a idade física, a idade cronológica, ela interessa. Mas o que mais interessa é a idade que a gente tem no nosso ser, né? Então, a gente vê, às vezes, uns velhinhos sapeca e conhece, às vezes, um velho de 40 anos. Aquele cara, porque na minha época, não, isso aí não, só desse jeito, assim não pode, assim não vai. Não, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Qual a sua idade, meu filho? 35. Bom, ok, tudo bem. Entendeu? E às vezes você encontra uma pessoa mais idosa, mas com toda uma vitalidade no pensar, no coração, que a gente não encontra às vezes no mais novo. Então, essa idade espiritual, digamos assim, ela não é igual a esse envelhecimento cronológico que a gente vai cada vez ficando mais endurecido. Pelo contrário, a gente pode flexibilizar isso e ter uma criatividade de alma e uma vontade de realizar no mundo cada vez maior. Mas as minhas metas eu já cumpri até os 49, agora eu estou aposentado aos 60, não preciso fazer mais nada.
Se isso é o que te realiza, ok. Gente, uma coisa na biografia muito legal. Não tem certo nem errado. Quem sou eu para falar da sua vida, né? Na biografia, a gente ouve e acolhe carinhosamente, né? A gente acolhe porque a biografia em si é o processo de iniciação de cada um de nós nessa vida, nesse mundo, nessa terra. Né? Então, a partir do momento que eu nasci, todo o meu processo de evolução, a minha missão aqui, ela é traçada através da minha própria biografia. E eu só cresço enquanto individualidade com os desafios que eu passo, com as crises que eu passo, com as dificuldades que eu tenho. Se elas não tivessem acontecido, talvez eu não fosse quem eu sou. E talvez não tivesse a compreensão que eu tenho hoje de tanta coisa que eu já vivi. Então, é importante a gente reverenciar e até agradecer, né? Depois que passa muitas vezes, né? As crises que a gente teve, os desafios que a gente teve, né? Porque tudo isso são processos de transformação. Se eu tenho ingredientes de bolo, para fazer o bolo eu tenho que aquecer, eu tenho que dar calor, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que transformar isso. E, infelizmente ou felizmente, a nossa transformação vem pelas crises e desafios. Se a minha vida não tiver crise nem desafio, eu não consigo me transformar. A tendência de eu ficar na inércia é muito grande. Né? Então, depois de 63 anos, então, a gente tem a fase do inverno, onde posso não ser tantas flores, posso não ser tão frondosa, posso não ter lindas flores caindo, folhas caindo, mas eu consigo ver o tronco, eu consigo ver os galhos, eu consigo mostrar a minha essência. As 3 crises que eu já falei com vocês. Então, o que a biografia faz? O que é arquetípico? O que é individualidade? Consigo ressignificar muita coisa quando eu consigo olhar esse fio da vida com esse outro olhar, né? Conflitos, doenças, crises como caminhos de aprendizado. E para compensar isso, as alegrias que a gente já viveu, os momentos bons, os difíceis, as conquistas, né? O que cada uma dessas coisas fala de mim? Por que tem coisas na minha vida que vivem se repetindo? Será que eu não consigo aprender e acontece de novo? Eu preciso tomar consciência sobre o que eu já vivi. Porque se eu não tomo consciência, eu adoeço. E eu, por exemplo, no consultório, né, trabalho com biografia. E então, assim, eu vejo muito paciente, eu sempre pergunto da história de vida. Porque através dessa história de vida, muitas vezes a gente vê ali os links de um adoecimento, os links que levaram a um processo qualquer. Né? Isso é muito importante. Os encontros que nos transformam, eles são grandes fontes de aprendizado. A possibilidade da gente, através disso tudo, ressignificar, entender o que se passa, poder integrar tudo isso, né? Entender coisas perdidas na vida e olhando todo, de repente a gente entender o que está acontecendo. Perceber se tem alguma coisa que ligue, né, esses setênios todos, algum fio que esteja permeando isso. E sempre trabalhar com perguntas. Quais são as minhas perguntas? O que eu trago no meu coração? O que me instiga? O que eu quero saber? Mas por quê? Né? Mas como? Né? Então, assim, perguntas que me tragam respostas a partir de mim mesma, né? Para ninguém me responder. Na biografia, a gente mais escuta do que fala, porque as coisas vão se revelando através da própria pessoa. Né? E a partir desse processo de consciência, em que eu consigo me perceber enquanto ser humano, em meu caminho de existência, eu consigo, então, tomar a vida nas próprias mãos, como diz a Gudrun. Então, eu vou ao passado, eu ressignifico esse passado, eu chego no presente com toda essa bagagem, e a partir daí, o que eu realmente quero para o meu futuro que faça sentido no meu coração. E aí, então, eu consigo partir para o futuro, né? O futuro que teremos só é superado pela imagem do futuro que queremos, né? Então, isso é muito importante também. Bom, eu acho que era isso que eu tinha hoje para trazer para vocês, né? Em relação ao que são essas fases da vida, dentro do trabalho biográfico, que é uma das bases da antroposofia também, como o Paulo falou. E é isso. E agora eu estou aberta, então, para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou trazer algum esclarecimento. Não sei se alguém, quem assume.
Excelente fala, doutora Heloísa, como sempre, trazendo para a gente essa beleza de ver o panorama do que é uma biografia humana, né? E assim como você mesmo trouxe, não só a biografia humana, mas esse mesmo princípio pode ser utilizado para as empresas, pode ser utilizado para as famílias, pode ser utilizado para tudo o que tem uma existência ao longo do tempo. Então, nós não, pelo menos até agora, não identifiquei nenhuma pergunta no chat do Facebook. A gente convida a todas e todos que busquem as regionais da ABMA, lembrando que essa atividade é a 4ª atividade de 4 que nós fizemos para construir essa nova turma do curso básico de antroposofia e da formação em medicina antroposófica. Nossa turma começará no dia 30 de julho, as duas acontecerão concomitantemente, e a formação faz parte de uma promoção dessas 4 regionais. Estamos juntos nesse momento de pandemia, decidimos fazer essa edição em formato online, exatamente para conseguir que isso possa chegar a mais pessoas. Então, a gente agradece às 4 regionais, a ABMA Rio de Janeiro, a ABMA Sergipe, a ABMA Centro-Oeste e a ABMA Ceará. E, mais uma vez, a doutora Heloísa Oliveira, a doutor Paulo Tavares, a doutora Gladys Calcin, a doutora Anne Jaqueline, que fizeram essas 4 palestras. Elas ficam gravadas aqui no Facebook da ABMA Rio de Janeiro, e vocês podem nos procurar pelos e-mails que estão aí, sendo projetados agora, em busca de mais informações. Agradecemos mais uma vez a todas e todos pela audiência e desejamos uma boa noite e esperamos vê-los na nossa atividade conjunta. Tchau. Muito obrigada a todos. Boa noite para todos. Parabéns, Heloísa, pela palestra. Obrigada. Maravilha. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um Já paramos o stream, né? Boa, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite.